Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Para os que estão chegando agora no canal, sou Roberta Araújo e nesse canal eu compartilho experiências de leitura. E essas leituras que eu compartilho, eu não falo simplesmente sobre a quantidade de livros que eu leio ou sobre um determinado estilo de leitura. As experiências que eu compartilho aqui são experiências que transformam, porque eu aprendi a ler os livros com outro olhar, com um olhar transformador. O que essa leitura traz de novo para mim? O que essa leitura me faz refletir? O que essa leitura me faz pensar? Porque toda leitura ela tem que trazer para nós uma reflexão, ela tem que trazer uma mudança de atitude, ela tem que trazer uma tomada de atitude que modifique alguma coisa em nós. Porque quem escreveu o livro tem a intenção de quê? De compartilhar algo que já aprendeu, compartilhar algo que já vivenciou. Toda leitura é isso. Quem escreve quer compartilhar algo que vivenciou, algo que transformou sua vida e que pode transformar a sua também. O objetivo é esse de quem escreve. Toda leitura tem uma intenção. Todo texto tem uma intenção, na verdade. Todo texto ele tem uma intencionalidade. E ele vai causar transformação na vida de cada um de nós de acordo com aquilo que nós estamos buscando, de acordo com aquilo que nós estamos vivenciando. Por isso que a leitura transforma cada pessoa de um modo particular, transforma cada pessoa de um modo diferente. Não acontece exatamente igual para todo mundo, porque cada pessoa tem uma sensibilidade, está num momento de vida, está numa situação. Então a leitura vai fazer diferença na vida dela de acordo com aquela situação em que ela está vivendo. E o vídeo de hoje é baseado no livro do Wellington Jardim, que é um administrador da Canção Nova. Eu li já faz um tempo que eu li este livro e eu resolvi falar sobre ele hoje porque é um tempo propício. O título do livro é Administrar a Própria Vida, o Negócio Mais Urgente. E o Wellington Silva, ele faz esse convite para a gente refletir sobre a administração da nossa vida. Forma como nós administramos nossas emoções, a forma como nós administramos a nossa relação com a família, a educação dos nossos filhos, como administramos o nosso trabalho lá fora, de que forma que nós reagimos diante de todas essas situações. Qual é a intenção que eu dou para a família? Qual é a intenção que eu dou para a formação e educação dos meus filhos, para quem tem filhos, mas também para aqueles que não têm? É importante conhecer, porque quando você tiver os filhos, você já tem uma bagagem de conhecimento, você já tem uma bagagem de informação que poderão te ajudar, que poderão facilitar nessa tomada de decisões. Então é muito importante, o conhecimento ele nunca é demais. Então, diante de todas essas inquietações, diante de todas essas perguntas, eu quero aqui estabelecer com vocês um diálogo, uma comunicação, principalmente por esse momento que nós estamos vivendo, que é um momento de pandemia. Diante dessa situação, como você tem administrado a sua vida? Como é que você tem administrado o seu trabalho? Como você tem administrado a educação dos seus filhos? Como é que você tem administrado as suas emoções? Como que você tem lidado com tudo isso? Deixe seus comentários, não deixe de comentar, de colocar aqui o que você sentiu diante de toda essa situação. No começo da pandemia, eu confesso para vocês, eu achei assim, nossa, eu vou pegar esse momento como uma grande oportunidade de ler todos os livros que eu programei para ler, de toda a minha lista de livros, que eu tenho uma lista de mais ou menos uns 10 livros para terminar de ler. Eu fiquei naquela euforia, né? Aquela coisa assim, não, eu vou conseguir ler tudo agora nesse período de pandemia, porque eu vou trabalhar em casa. Gente, no início eu me frustrei muito. Por quê? Porque saiu de toda a minha rotina. Eu já tinha uma rotina diária todos os dias ali, com o meu filho, um horário para o café da manhã, o horário para a ginástica, né? É o contrário, o horário para as orações,
o horário para ginástica, o horário para o café da manhã, o horário de saída para o trabalho, o horário, né, nesse percurso de ida para o trabalho, deixar meu filho na escola, na volta pegar meu filho, chegar em casa, toda aquela rotina programada, organizada, administrada. Com essa pandemia, nós precisamos nos reinventar. Todos nós precisamos, né, ter um olhar diferente. Então eu comecei a perceber que, nossa, eu não ia dar conta de ler todos os livros que eu tinha programado para ler. Talvez se eu tivesse mantido, se não tivesse vindo a pandemia, eu já teria terminado todos eles, porque eu já tinha toda uma rotina. Mas não, eu tive que administrar tudo isso, porque em casa eu auxiliava meu filho nas tarefas da escola, mas ele tinha a professora ali dando todas as orientações, todos os comandos. Em casa, eu só auxiliava naquilo que já tinha sido programado, mas agora não. Agora o trabalho, ele dobrou, porque eu tenho que dar conta do meu trabalho, eu tenho que continuar fazendo a comida, administrando tudo isso e tudo dentro de casa, orientando naquilo que a professora passa de lição para meu filho. Eu tenho que auxiliar em tudo assim dentro de casa. Mudou, isso ficou muito diferente, porque antes a rotina era diferente, então levou um tempo para poder administrar tudo isso, levou um tempo para poder organizar. Agora eu consigo respirar e ter um pouco mais de tranquilidade. Mas essa rotina mexeu muito também com o emocional do meu filho, que não consegue dormir direito à noite, que vai dormir tarde, que rola muito tempo na cama. E muda a vida de todos nós, mudou muito. Mas eu também tenho me cercado de muitas boas leituras, inclusive de leituras sobre psicologia, para poder compreender melhor isso, para poder compreender melhor. E eu vi uma fala de um psicólogo que ele falou assim: o anormal seria isso, não mexer com as pessoas, porque é algo que muito diferente do que nós estamos acostumados. O que é importante é nós não nos frustrarmos com essa situação demais e deixar essa frustração tomar conta de nós. Então a gente tem que manter esse equilíbrio. Então o que eu procurei manter? Manter uma rotina, tentar manter uma rotina saudável, né, de levantar todos os dias, mesmo nos dias que eu trabalho em casa, porque tem dia que eu vou para a escola e tem dia que eu trabalho em casa. Então manter essa rotina diária de acordar 1 hora mais cedo para fazer as orações, para fazer uma leitura, sabe, para já trabalhar a mente, o espírito, assim, de forma positiva, de forma alegre, de forma bem descontraída, sabe, para manter essa comunhão com Deus e com a minha espiritualidade. Isso é essencial para todos nós, né? É manter uma espiritualidade em equilíbrio para que a gente possa realmente superar todas essas situações. Além disso, planejar a rotina de trabalho. Então eu uso a minha agenda e eu coloco eu procuro fazer minha agenda à noite, antes de dormir, né? Agenda para o dia seguinte, porque quando a gente faz essa agenda, quando a gente planeja esse roteiro de atividades que a gente já vai fazer no dia seguinte, você já vai programado, não deixa para fazer de manhã, porque às vezes quando você acorda já tem alguém te chamando no celular para resolver alguma coisa, porque aqui no meu celular 7 horas antes das 7 da manhã já tem coisas do trabalho. Então, o que acontece? Você precisa estabelecer uma rotina e precisa se manifestar diante disso, colocar limites para você e colocar limite para as pessoas, porque nós somos humanos e nós somos capazes de uma quantidade de coisas por dia, uma quantidade de informações, uma quantidade de informação mesmo. Então é importante a gente estabelecer esses limites, fazer uma agenda, uma rotina diária de trabalho e estabelecer limites, comunicar ao outro o que você está fazendo, comunicar ao outro suas possibilidades e suas impossibilidades, principalmente quem tem filho em casa, que tem que administrar tudo isso, administrar esse tempo, manter uma rotina para as crianças. E uma coisa que me chamou muito a atenção foi uma fala do meu filho, uma atividade que ele fez para catequese, que o catequista perguntava assim para ele o que tinha mudado,
como era a rotina dele antes da pandemia e como que era a rotina agora com a pandemia. E antes da pandemia ele colocou tantas coisas que a gente fazia, saía para ir brincar para casa dos primos, né, das tias que ele ama, saía para andar de bicicleta, para ir ao parque, para ir ao shopping de vez em quando, ir ao cinema e fazer uma série de coisas diferentes, viajar. E com a pandemia acabou tudo isso, ficou só preso em casa. E faz a lição, joga no celular, joga no videogame, enfim, às vezes não tem mais o que fazer. Então é algo que chama muita atenção, é muito importante a gente saber ter esse olhar para os nossos filhos, observar, conversar com eles todos os dias, tentar entender o que está se passando com eles, com a gente também, a gente precisa ter esse olhar. Não deixem de fazer os comentários de vocês, em relação a esse assunto, para que a gente possa estabelecer aqui um diálogo, uma comunicação e que a gente possa se ajudar nesse momento, que a gente possa trocar dicas, que a gente possa trocar ideias e que a gente possa se ajudar nessa situação, porque é uma situação em que um precisa do outro, que nós precisamos ser mais amáveis, mais solidários,